Graça e paz, povo de Deus. Mais uma vez vamos meditar na palavra de Deus e hoje eu gostaria de meditar com vocês com o tema Andando no Espírito. Nós na igreja nesses dias temos lido a palavra de Deus, de uma maneira sistemática, organizada, e por esses dias nós lemos o livro de Gálatas. E quando chegamos no capítulo 5, me chamou bastante atenção dois versículos, os versículos 16 e 17. Eu quero meditar com vocês nesse versículo. Primeiro vamos ler, diz assim: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito luta contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que nós não venhamos fazer o que queremos. Bem, amados, nós que entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, nós que queremos ver a vontade de Deus cumprida em nós decidimos não mais fazer simplesmente o que nós queremos, o que é a nossa vontade, mas decidimos, acima de tudo, fazer a vontade de Deus. Porém, não é uma tarefa muito fácil, porque a carne, ela tem desejos ardentes e mexe com as nossas emoções, com a nossa alma. Nós temos desejos em nossa alma colocado pela nossa carne. E é muito forte, a palavra chega a chamar de concupiscência, um desejo forte, ardente. Porém, a palavra nos instrui a nós não cumprirmos, a nós não praticarmos isso, a concupiscência, não cedermos a esse desejo ardente, nós que somos de Deus, porque senão nós não vamos ver cumprida em nós a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Nós não vamos ver em nossas vidas. Então, para que nós possamos vencer esse desejo ardente, nós então precisamos andar em espírito, diz a palavra de Deus. E andar em espírito, nós sabemos que é praticar a palavra, andar conforme a palavra de Deus, né? Porém, muitas coisas até fácil, mas tem coisas na palavra que é interpretativo, uma questão de interpretação, e muitas vezes nós, pressionados por circunstâncias, nós decidimos determinadas coisas, fazer algumas coisas que não são exatamente aquilo que Deus quer para nós, mas que aquilo não passa de um desejo muito forte que está dentro de nós. Então nós acabamos muitas vezes saindo do centro da vontade de Deus para fazer coisas que nós queremos fazer. E aqui há esse alerta para que nós não façamos isso. Não faça aquilo que você quer, mas faça aquilo que Deus quer que você faça, porque isso vai te levar à vida e vida em abundância. Porém, essas questões de interpretação da palavra, nós precisamos ter uma cobertura, nós precisamos ter parceiros de oração, nós precisamos ter líderes que nos abençoem, que nos aconselham. A palavra de Deus diz que na multidão de conselheiros há sábia direção. Então nós não podemos simplesmente tomar decisões baseadas em nossos sentimentos ou nas circunstâncias que nos cercam, seja ela uma decepção, seja ela uma oportunidade, mas sim, nós devemos de tomar decisões no Espírito, e para isso nós vamos precisar recorrer muitas vezes aos nossos líderes. A palavra de Deus chama a liderança de guias espirituais, né? Então, por quê? Para nos guiar na direção do Espírito. Eu mesmo muitas vezes tive que recorrer aos meus líderes, tive que recorrer a meu pastor para me dar uma direção certa, e muitas vezes essa direção que é dada não é exatamente aquilo que eu quero. Na realidade, muitas vezes não é aquilo que eu quero, que eu gostaria de fazer, mas nós temos que tomar uma decisão de andarmos no Espírito, praticar a palavra e a seguir a direção da liderança, da cobertura espiritual que Deus tem colocado sobre nossas vidas. Então, decida andar no Espírito e não ceda aos desejos ardentes da sua carne, que é provocado muitas vezes pelas circunstâncias e pelo momento muitas vezes difícil e decepcionante que nós estamos vivendo. Que Deus abençoe e que você seja alguém cheio do Espírito Santo e decida andar
pelo Espírito e agradar a Deus acima de todas as coisas. Deus os abençoe, homem e mulher de Deus.